e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele o fundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Glória a Deus. Quem deseja oração? Senhor Deus e eterno Pai, Senhor, estamos na tua presença, Pai amado. Vemos até a tua casa porque temos sede, Senhor. Temos sede de justiça, temos sede de servir e temos sede de se congregar, Senhor, na tua casa. Tome a direção deste culto, tome a primazia deste culto. Fala conosco, Senhor, intermédio da sua palavra. Que teu Espírito Santo, Pai de glória, venha nos conduzir, Senhor, ao culto abençoado por ti. Fala conosco, intermédio dos louvores, intermédio da sua palavra que vai ser lida nesta noite. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. A minha vida Jesus já transformou. Eu posso te saudar com a paz do Senhor. A minha vida Jesus já transformou. Eu posso te saudar com a paz do Senhor. Se tu me amas de todo o coração, me mostra o teu sorriso e aperte a minha mão. Se tu me amas de todo o coração, me mostra o teu sorriso e aperte a minha mão. Louvado seja Deus, santo, santo é o teu nome, Deus. Glorioso, majestoso é o Senhor, por estarmos na casa dele, buscando incansavelmente e morar no céu. Sempre eu digo que o melhor é estar com Cristo, de que estar perdendo tempo ao mundo, né? Louvado seja Deus. Vamos aqui já abrir as oportunidades para os departamentos, para a glória do Senhor, aonde o nosso dirigente, né, nos deu a ordem para que nós possamos dirigir este culto, e aqui nós estamos para fazermos o ID de Jesus, amém? Vamos ouvir a irmã Geise trazendo aqui um louvor. Logo após a irmã Geise, o irmão Borges também traz aqui uma saudação. Logo após o irmão Borges, né, já vamos. Amém. A irmã Gemini traz um louvor. Logo após o irmão Borges, depois do irmão Borges, o círculo de oração já com a sua oportunidade, em nome de Jesus, amém? Aleluia.
Amém. Na paz do nosso Senhor Jesus. Amém. O motivo da gente estar aqui alegre, porque a casa de Deus é uma família de alegria, assim mesmo, nós adoramos, eu louvo a Deus. Ele é bom, ele é bom. Eu conheci, cantar esse hino aqui, por isso que me chamou aqui na Santa Bárbara. Primeira vez que eu vi esse hino, ele falou no meu coração, eu parei da garupa da minha bicicleta e fui escutar, no outro dia eu fui para a igreja. Longe do Senhor andava nos caminhos que eu vou, pois eu não perguntava, né, que ao seu amor, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas aqui também te chama, por desejar te salvar. Luiz, eu não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas aqui também te chama, por desejar te salvar. Já cansado do pecado, fui os pés do Salvador, e ali caiu o fato de tristeza e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas aqui também te chama, por desejar te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso e ficar ao pé da cruz. Obrigado, Deus. Glória a Deus. Exaltado seja Deus, aleluia, glória. Glória a Deus. Alô, estão?
Jesus. Oh, Jesus, glória. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. É sempre gratificante, né, meus amados irmãos, quando nós olhamos para Deus e entendemos que em meio às tempestades irá ficar tudo bem. Basta nós termos controle e entendermos de Deus em nossas vidas. Porque quando Deus fala aqui na terceira epístola do apóstolo Paulo, né, em João, ele diz, no versículo aqui 5: Amado, procede fielmente em tudo o que fazeis para com os irmãos e para com os estranhos, que em presença da igreja testificaram do teu amor, aos quais se conduzirem como é digno para com Deus. Bem farás, porque pelo seu nome sairão, nada tomando dos gentios. Portanto, os tais devemos receber para que sejamos cooperadores da verdade. Ou seja, Deus ele sempre está nos direcionando para que nós possamos sempre fazer da melhor forma possível, né, com amor, com carinho, independente das situações. Porque muitas das vezes nós se deparamos com situações que pensamos até que é o fim, mas ainda não é. Eu creio que Deus ele ainda tem algo para as nossas vidas, né? Ele sempre coloca obstáculos, como foi falado hoje na escola bíblica dominical. Convido até vocês, né, a participar, porque tem sido a vez, né, que nós temos que estar fortificados na fé, né, que nós temos que estar em perseverança, joelhos no chão, porque a luta é grande, mas a dificuldade também. Porém, Deus ele sempre está no controle de nossas vidas, né? Ele nunca deixa nós desamparados. Basta nós entregarmos na mão dele as nossas aflições, que ele intermediará por nós. Amém? Vamos ouvir os jovens e adolescentes com essa oportunidade para a honra e glória do Senhor. E logo após os jovens e adolescentes, vamos ouvir a irmã Zuleide, a mesma hora pelos dízimos e oferta da casa do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Te adoramos e te louvamos, Senhor.
do Senhor. Vamos levantar em mãos para orarmos pelos dízimos e oferta da casa do Senhor. Senhor, neste momento, Pai amado, quero te agradecer, Senhor, por esse privilégio, Jesus amado, de estar na tua casa, para te adorar, para te agradecer, Senhor amado. Quando o Senhor chegou o momento, Senhor, de nós ofertarmos, Senhor, na tua casa, meu Senhor amado, tu vem abençoar teus filhos, meu Senhor, poderosamente, meu Deus. Abre, Senhor, a porta de emprego, Senhor, ajuda, meu Senhor da glória. Tu sabes a necessidade, Pai amado, que teu povo tem, meu Senhor da glória. Senhor, abençoa cada um que vai ofertar, que vai dizimar, Senhor. Que tudo seja, Pai, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Senhor, essas bênçãos eu te peço, Jesus. Amém.
Glória a Deus. Aleluia. Vamos ouvir o irmão Antônio também com a sua oportunidade, nos trazendo uma saudação. Mas antes do irmão Antônio, vamos ouvir o louvor também com o nosso dirigente. Depois o irmão Antônio, logo em seguida os jovens adolescentes, com mais uma oportunidade para a glória do Senhor. Aleluia. Aleluia. Salve a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Medite na letra deste louvor, possa tratar de um culto da família, E já temos 2 cultos que serão temáticos no primeiro domingo do mês. No caso, como hoje é o primeiro domingo, será o culto da família. Segundo domingo será o culto de Santa Ceia. Domingo que vem é Santa Ceia na congregação. Se assim o Senhor Jesus não voltar durante essa semana, se Ele voltar, nós vamos cear lá na grande ceia celestial, amém? Aleluia. Medite na letra desse louvor. Aleluia, Deus. Não, isso não pode ser meu fim. Não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver tua família se acabar, sua esperança se apagar, tua fé escurecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer que tudo que Deus prometeu, que sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendito será tua casa, bendito serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Aleluia. Isso não pode ser teu fim. Não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver tua família se acabar, sua esperança se apagar, tua fé escurecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer que tudo que Deus prometeu, que sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão.
Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado e exaltado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quero vos cumprimentar, meus amados irmãos, com a paz do Senhor. Hoje nós viemos à casa do Senhor porque nós viemos cultuar a Ele. Viemos apresentar a Ele o culto racional de mente. Sabemos que viemos fazer até aqui porque nós temos sede de justiça, de fazer a obra do Senhor. A palavra do Senhor diz: bem-aventurado é aqueles que têm sede de justiça, porque serão consolados. E nós estamos aqui neste culto da família, se arrumamos, ajeitamos os filhos e chegamos até a casa do Senhor, junto com a nossa família. Alguns chegaram representando a sua família e viemos até aqui para cultuar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E a nossa chegada até aqui é para tributar ao Senhor, a Jesus Cristo, aquele que nós não vê, como Paulo diz, aquilo que o coração não sentiu e o que o olho não viu, é aquilo que Deus tem preparado para a sua igreja do Senhor. E é por isso que nós somos bem-aventurados, porque nós cremos, nós acreditamos que nós servimos um Deus que é vivo, fiel e verdadeiro. E é isso que nós viemos fazer aqui, buscar a presença deste Senhor, se aperfeiçoando, aprendendo a caminhar com nossos próprios pés, aprendendo a caminhar a obra do Senhor Jesus Cristo, para que quando o vento vir, quando a tempestade vir, a casa pode até balançar, mas ela não vai cair, porque o Senhor está conosco. 1 Samuel capítulo de número 22 diz: então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram dos seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para com ele. Sabemos que Davi estava sendo perseguido, estava sendo procurado para ser morto pelo rei Saul. Mas Davi, para escapar da morte, Davi se escondeu na caverna de Adulão. E meio a esta caverna de Adulão, a sua família sabia que Davi estava sendo perseguido. A sua família sabia que Davi estava sendo procurado para morrer. Então a sua família sabia que Davi estava sofrendo perseguição e a sua família estava ciente de tudo. Mas quando a sua família ouviu falar que Davi estava refugiado em uma caverna, Davi se escondeu para não morrer. Muitas das vezes nós interpretamos mal sobre se esconder em caverna. Achamos que se esconder na caverna é ser covarde, é estar recuando. Não, se esconder na caverna é local de preparamento espiritual. Se esconder na caverna é local para nós se defender, para nós não morrer, para nós viver. E Davi se escondeu na caverna de Adulão para viver, para não morrer. E diz a Bíblia Sagrada que a sua família, seus pais, seus irmãos, foram visitar Davi, foram levar um conselho para Davi, foram levar uma palavra de conforto para Davi. Diz a Bíblia Sagrada que quando chega lá, a Bíblia diz que seus pais chegaram até ele para ajudar a Davi, para fortalecer a fé de Davi, a união de uma família, o conselho de uma família. Ele vai lugar do que um exército. O conselho de uma família, ele é melhor do que qualquer psicólogo, porque há o conselho de uma mãe,
o conselho do pai, o conselho da família, ela traz de volta o caráter, ela traz de volta tudo aquilo que foi perdido. Por quê? Porque é um conselho de acolhimento, é um conselho de acolhimento espiritual e material. Eu não sei como está a tua vida, eu não sei como está a tua trajetória, mas uma coisa é certa: Jesus colocou a tua família como pilar na tua vida. E a tua família é a herança do Senhor. A tua mãe, o teu pai, o teu esposo, a tua esposa, os teus filhos são projeto de Jesus Cristo. E o inimigo não tem poder para destruir esta casa que está alicerçada sobre uma rocha espiritual. E Jesus te trouxe nesta noite aqui para te dizer que há um conselho da tua mãe, o conselho do teu pai, ele te acolhe, ele te consola. Que o Senhor vos abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus.
Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Já ouvimos os louvores. Santo, santo é o teu nome. Agora eu passo a direção para o nosso dirigente, aonde ele está trazendo a palavra de Deus para as nossas vidas, para a nossa eleita, e que o Senhor possa conduzir da melhor forma possível, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Eu salvo mais uma vez a eleita do Senhor com a paz gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia, irmãos, igreja do Senhor Jesus. Glória a Deus. Em Atos, no capítulo 16, no verso 8. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, e o verso 8. Aleluia. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhe anunciarmos o Evangelho. Louvado seja Deus. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, e no dia seguinte Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade dessa parte da Macedônia, e uma colônia. Estivemos alguns dias nesta cidade. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para a oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tira, e que servia a Deus e nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado em que seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo-nos à oração, nos saiu ao encontro com uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Pode sentar aqui. Louvado seja Deus. Irmãos, a gente vai ver nessa mensagem que o apóstolo Paulo, ele tem uma visão durante a noite. E nessa visão, ele vê um varão da Macedônia, e diz desta visão: atravessa a Macedônia, louvado seja, e ajuda-nos. E Paulo, ele vai dizer que eles procuraram com rapidez chegar até aquela cidade. Louvado seja Deus. Mas essa não é o tema da nossa mensagem. A mensagem eu irei pegar sobre o carcereiro que após toda essa trajetória veio acontecer uma situação, como nós vemos no texto aqui, que havia uma jovem que tinha um espírito da adivinhação. E se você continuar lendo, você vai ver que essa jovem, por inúmeras vezes, quando Paulo passava junto com seu companheiro Silas, ela dizia: aí vai um grande homem de Deus, servo do Deus Altíssimo. Só que chegou um dia que Paulo, ele se indignou com aquelas palavras daquela mulher, porque ele sabia
daquela jovem, porque ele sabia que na verdade aquelas palavras não eram palavras vindo da parte de Deus. Havia um espírito de aliviação na vida daquela jovem. Louvado seja Deus. E Paulo, conhecendo o cheio do Espírito de Deus, ele sabia que aquilo não era coisa benéfica para a sua vida, porque aquele espírito que habitava, que agia na vida daquela jovem, ela dava muito lucro aos seus senhores. Ela, toda aquela adivinhação era como se fosse, nos nossos dias, uma cigana. A cigana, você vai andando na rua e ela vai me dar tua mão, que eu quero ler tua mão, e não sei o que. Aí no final ela vai resumir: me dá tanto que eu vou te dizer o teu futuro. Mas nós sabemos que o nosso futuro é morar na mansão celestial. Então não precisa cigana nem ninguém dizer para nós o nosso futuro, porque nós que servimos a Deus conhecemos o nosso futuro. Bem, quando Paulo, por inúmeras vezes, viu aquela situação, obrigado, meu Deus abençoe, ele se indignou e ele vai dizer: em nome de Jesus, espírito de adivinhação, saia da vida dessa jovem. O texto vai dizer que imediatamente aquela jovem ficou livre. Só que Paulo consegue com isso uma grande confusão na sua vida. Louvado seja Deus. Mas a gente vai ver aqui que antes disso, ele vai procurar um lugar para orar à beira do rio. E lá tem uma irmã, uma mulher por nome Lídia. Ela é uma comerciante daquela cidade. E o texto vai dizer que ela os constrangeu, dizendo: se vos acha que sou fiel a Deus, entre em minha casa. Louvado seja Deus. E eles entraram na casa de Lídia. Ali começa algo diferente naquele lugar. Vamos dizer que Lídia abriu a sua casa para um ponto de pregação do Evangelho. Vamos dizer, no nosso dia é isso que acontece. Quando nós chegamos em determinado lugar para fazer uma obra, onde não tem crente, então o projeto de Deus é salvar alguém daquela comunidade, e ali abre-se um ponto de pregação, e pessoas começam a ouvir, começam a aceitar, até chegar ao ponto de se construir uma congregação naquela comunidade. E quando Paulo chega naquele lugar, ele encontra a Lídia, começa a ler o trabalho, e passados alguns dias após, a gente vai ver que ele ficou indignado com aquele espírito que havia na vida daquela jovem e o repreendeu. Com isso, os senhores daquela jovem, eles pegam, fazem uma reunião entre eles lá e dizem: olha, este homem está pregando algo que não é do nosso costume, e ele veio tirar a paz da nossa cidade. Mas na verdade, Paulo não foi tirar a paz, ele foi levar a paz que há em Cristo Jesus. Mas para aqueles homens que lucravam com a vida daquela jovem, que era escravizada, tirou a paz deles, porque eles já viram que naquela jovem eles não iam lucrar mais, eles não iam ter mais lucro financeiro com a vida daquela jovem. O que é que acontece? Mediante essa situação, eles reúnem e mandam prender Paulo no cárcere interior. A gente vai ver aqui na sequência, dizendo que eles foram presos. E diz, olha, no versículo 17: está seguindo Paulo, nos chamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos de Deus Altíssimo. E isso fez que ele, por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. No versículo 19: e vendo seus senhores que a esperança dos seus lucros estava perdida, prenderam Paulo e Silas e levaram para a praça na presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõe a costume que não é lícito receber e nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão nos levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com vara. Aleluia! Açoitaram Paulo e Silas com varas na praça pública, diante de todo aquele povo. Louvado seja Deus! E além disso, mandam prender
dentro do cárcere inferior. Inferior. Esse cárcere inferior é como se fosse uma cadeia normal, como se fosse, isso aqui fosse a cadeia, só que embaixo há um porão, e esse seria o cárcere inferior. E lá eles mandaram prender Paulo e Silas, com as suas mãos, com agrilhões nas suas mãos, pés e mãos com umas correntes, colocadas num tronco, ou numa coluna, ou algo do tipo. Ou seja, de fato eles não poderiam sair dali. E tinha vários portões até chegar naquele cárcere inferior. Está Paulo e Silas presos lá. Louvado seja Deus. Agora imagine, vamos aqui conjecturar a situação. Paulo e Silas fez algo. Paulo foi quem determinou que aquele espírito saísse da vida daquela jovem. Ele trouxe algo bom ou ruim para a vida daquela jovem? Algo bom. Libertou ela, era cativa pelo aquele espírito. Só que aqueles homens daquela cidade não entenderam isso. E agora Paulo e Silas estão presos dentro do cárcere. Mas só que vai dizer o texto que à meia-noite Paulo e Silas estão cantando. Aleluia! E eles estão cantando, e aí a minha mente de pregador fértil como é, eu posso imaginar que eles estavam cantando: glória a Deus, pois vencerei. Glória a Deus, pois vencerei. Triunfante sigo, levando a cruz. Pode ser que seja esse hino, ou pode ser outro hino. Adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Eles estavam adorando o Senhor. E o texto vai dizer que quando eles começam a adorar o Senhor, algo extraordinário acontece, algo de sobrenatural acontece. A Bíblia vai dizer que há um terremoto e abala aquela estrutura daquele cárcere, e todos os presos que estavam ouvindo o louvor que estava sendo cantado, aleluia, eles quebram-se os grilhões, abrem-se as portas do cárcere, e todos aqueles homens saem correndo. Louvado seja Deus. E o barulho e o estrondo foi tão grande que o carcereiro, ele estava dormindo. E agora eu vou começar a pregar e você vai entender o mistério de Deus. Ele está dormindo. E quando ele acorda, ele vê o que aconteceu. Vamos dizer numa palavra meio de chula, o escandalho que tinha acontecido da parte de Deus. Escandalhou, bagunçou aquele lugar, aquele cárcere que era seguro. O anjo do Senhor deu como se um terremoto naquele lugar e abalou as estruturas daquele lugar. E quando o carcereiro olha para aquele lugar e vê que não tem nenhum preso ali dentro, ele puxa a sua espada e vai tirar a sua vida. Só que o texto vai dizer que Paulo brada dizendo: não te faça mal algum a ti. Porque ele sabia como ele ia explicar para o seu chefe lá, o general, que aqueles homens tinham fugido, mesmo eles olhando e vendo toda aquela, que ali com certeza ficou tudo destruído. E de repente ele olha para Paulo: o que posso eu fazer para me salvar? E Paulo vai dizer assim: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aleluia. E o texto vai dizer que Paulo, quando ele fala isso para aquele carcereiro, aquela palavra chamou a atenção dele. Louvado seja Deus. E ele aceitou o desafio, aceitou a Jesus como seu Salvador. E agora ele leva Paulo e Silas para a sua casa e vai cuidar das suas pisaduras, dos ferimentos que tinha, da surra, da peia, né? Da surra, enfim, das varas que bateram nele, que com certeza estava muito machucado. E ele leva ele para a sua casa. O carcereiro leva Paulo para a sua casa junto com o seu companheiro Silas. E o texto vai dizer que ele cuida das suas pisaduras. E ali eu posso entender que diante daquela situação, ele chama os seus vizinhos, os seus parentes. O texto vai dizer que ele chama todos e reúne na sua casa. E aí Paulo começa a fazer um culto particular dentro daquela residência. E muitas as pessoas, foram muitas as que aceitaram o Senhor como seu Salvador naquele lugar. O que é que eu entendo, querido? Que
que muitas das vezes as consequências da nossa vida, aos olhos físicos, mas parece que são, que nos traz prejuízo. Se a gente olhar pelo sentido físico, humanamente falando, Paulo poderia dizer assim: o que foi que eu fiz na minha vida? Eu fiz o bem para essa jovem, eu repreendi o espírito da vida dela, e o que é que eu ganhei? Própria prisão, chicoteamento, arrumei confusão com esses homens. Só que Paulo, no sonho que ele teve, nós vamos ver aqui na leitura que nós lemos, que ele viu aquele varão da Macedônia que dizia: atravessa a Macedônia e ajuda-nos. Só que ele vai ver na visão que ele via prisões, chicoteamentos, mas todavia ele não se deteve de ir pregar, de ir lá pregar o Evangelho, fazer a obra de Deus naquele lugar. Louvado seja Deus. E agora, aquele povo daquela cidade, depois que eles chicotearam Paulo, eles ficaram sabendo que Paulo era cidadão romano. Olha a confusão que eles arrumaram para a sua vida. E eles disseram agora que queria que Paulo fosse se retratar, de ser negativo: sou cidadão romano igual a vocês. Vocês que fizeram isso comigo, vocês que se retratem diante do povo. Eles tiveram que pedir desculpa para Paulo pelo que eles fizeram, porque Paulo era um cidadão romano e não poderia ser exposto daquela maneira, segundo a lei romana. E eles tiveram que fazer isso. Louvado seja Deus. Mas, diante dessas circunstâncias, um carcereiro que ia tirar a sua vida, ia perder a sua salvação, achou salvação não só para ele, mas para ele, a sua família e os seus amigos que foram convidados e que deram crédito à palavra de Deus. Então, irmãos, a gente vai ver que o projeto de Deus não é salvar só a mim. O projeto de Deus é para eu e a minha família. O projeto de Deus não é salvar só um membro da família. Ele começa por um, é verdade, muitas das vezes, mas quando ele continua perseverando, vai chegar um momento que a sua família estará caminhando junto com ele ou com ela. Só que temos que aprender que na caminhada com Deus tem guerra que nós vencemos calado. Hoje nós ouvimos o testemunho da irmã Maria contando como foi que o seu esposo, o irmão Eduardo, aceitou a Jesus. Ela falou uma vez para ele: o que tu queres da tua vida? Tu queres ir de forma boa ou tu quer ir numa cadeira de roda? Falou somente isso para ele. E daí para frente, Senhor, daqui para frente é para o Senhor. E começou a orar. Isso eles contando para a gente lá, e a gente tomando café, depois comemos uma laranja, foi uma bênção. E ele começou a chorar, porque ele disse que até hoje as palavras impactam o seu coração. E no dia, ela contando mais que no dia que aconteceu, que ele disse que Paulo ligou para o filho dele dizendo: vem me buscar. Ele disse: para onde é que o papai vai? Ele vai para a igreja. Ela disse que eles não conversaram nada. E ela disse: eu vou na frente, porque eu sei que hoje ele vai. Isso não é ter fé que o Senhor vai agir e no momento certo vai entregar a vitória. Glória. Louvado seja Deus. Existem pessoas que passam pelo processo mais doloroso do que outro com relação à sua família. Tem pessoas que passam 10, 15, 20 anos orando, e quando está perto de receber a vitória, desiste. Não devemos desistir nunca, irmãos, porque tem coisas que vai acontecer no meio nosso que nós não iremos ver, mas vai acontecer. Conta-se um testemunho de uma família que os pais serviam a Deus, os dois pais serviam a Deus, e os seus filhos se desviaram e não quiseram mais nada com o Evangelho. E quando um dia fatídico chegou a notícia para eles que os seus pais tinham passado para o Senhor, louvado seja Deus. E eles foram lá na hora de partilhar os bens. Não tinha muita coisa, muita mobília, era uma casa simples. E eles viram que do lado da cama havia 4 buracos, porque era o chão, não tinha cimento, era o chão de barro mesmo. E havia 4 buracos, e havia tipo aqueles negócios de chuva pingado. E eles entenderam naquele momento que eles olharam para aquele cenário, que aquele local era onde os seus pais dobravam a noite
reúne todas as noites, todas as madrugadas para orar pela família. E aquilo foi tão forte que impactou eles. Olha o que o nosso pai e a nossa mãe passaram por nós, e nós mandando a vida errônea, mas hoje vamos nos retratar diante de Deus. Os pais já estavam com o Senhor Jesus, mas eles aceitaram ao Senhor, voltaram através do seu testemunho. Louvado seja Deus. Só que nós estamos vivendo um momento assim tão peculiar da nossa era, que às vezes os nossos joelhos não tem marca alguma de oração. Eu estou falando de mim mesmo. Um dia desse eu vi uma pregadora que veio de Belém, a pastora Celima, bem branquinha, ela, eu olhei, tinha as 2 marcas no joelho dela, eu fiquei envergonhado. Meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Tem que criar vergonha na minha cara e começar a orar, buscar o Senhor. E eu olhei para ela bem branquinha e eu vi as 2 marcas no joelho. E quando eu vi ela pregando, eu vi ali na palavra a autoridade de Deus, sendo usada com tripidez ali pelo Espírito de Deus. E quando eu olhei para o joelho, eu vi que o segredo está no joelho, na intimidade com Deus. Temos que voltar a fazer isso, porque nós estamos vivendo um momento muito difícil da nossa geração. E nós somos a geração do arrebatamento. E nós não queremos entrar na arca sozinhos, nós queremos, igual Noé, entrar pela arca que representa a salvação para a nossa família. Louvado seja Deus. Então, que nós possamos trilhar por esse caminho. E Paulo, ele foi um homem que se renegou de viver as suas próprias vontades humanas. Ele disse: seria bom que o homem não casasse assim como eu, mas todavia por via da prostituição é bom que o homem, se ainda dá sozinho, abraçado, que se case, construa uma família. Louvado seja Deus. E ele vai me aconselhar dessa forma. Louvado seja Deus. E a gente vai ver no Salmo 127 dizendo que o homem que tem muitos filhos é como se fosse um guerreiro que tem uma jalba nas suas costas, e dentro dessa jalba há várias flechas. E ele está falando que essas flechas são nossos filhos. E quando o inimigo chegar à porta, o salmista vai dizer: ele não prosperará contra aquele pai de família, porque ele vê que aquele guerreiro está preparado. Louvado seja Deus. Então, irmãos, o que é? Vamos entender o que é uma flecha. O índio, quando ele joga uma flecha, ele tem um alvo, que geralmente é o índio que usa mais flecha. Mas hoje temos competições nas Olimpíadas, onde lá uma competição tem lá o alvo, e vários competidores eles vão disputar aquela competição. Quem é que vai ganhar a competição? É aquele que for mais preciso no alvo, que acertar mais no meio, esse será o campeão daquela modalidade. E é uma coisa que eles treinam muito. Então, quando o salmista fala que o homem que tem muitos filhos é como um guerreiro que tem uma jalba, e dentro dessa jalba ela há várias flechas, eu entendo que nós, quanto guerreiros que somos, que temos a jalba, nós temos que ter um alvo a direcionar os nossos filhos. Qual é o alvo do nosso filho que nós queremos que ele venha encontrar? É Cristo. E como é que nós vamos fazer isso? É trazendo ele desde pequeno para a igreja, mas não trazendo de qualquer maneira, mostrando para ele que ele está vindo, não é porque ele é obrigado, não, é para ele aprender desde cedo que a gente tem que adorar o Senhor, que nós temos, é o que diz lá dentro do nome: ensina o teu filho no caminho que deve andar, andando pelo caminho, pelo bosque, vai ensinando, mostrando para ele as coisas que Deus fez, né? E nós temos que aprender a fazer isso com nossos filhos, não de qualquer maneira. Não, se tu não for, tu vai ganhar, e tu vai porque tu vai. Ele vai vir, é verdade, porque ele é criança, ele vai vir. Mas se nós procurarmos pedir para Deus nos dar sabedoria, como levar o meu filho a eles a ser incentivado, e aí nós começamos tudo errado. Muitos de nós crentes, primeira coisa que nós compramos para os nossos filhos, é criança ainda, né? Eu digo nós, que a gente vê muitos irmãos fazendo isso. Nós não compramos uma Bíblia, nós damos um celular de última geração, porque uma criança tem a coisa que ele entende. Se for um celular, você der um celular novo, é um celular novo, maravilha, eu estava precisando.
Mas se você der qualquer um celular para essa geração, ele vai dizer tudo: esse celular é lento, porque ele não tem não sei quanto de memória de RAM, e não sei o que, ele vai dizer tudo sobre aquele aparelho. Mas se perguntar algo da Bíblia, se ele não tiver uma Bíblia, ele não vai saber falar nada. Mas Deus tem levantado crianças, a gente vê nas redes sociais, crianças de 10, 9 anos pregando o Evangelho. É tão lindo isso, né? Oxalá que todos os nossos filhos fossem pregadores do Evangelho. A gente sabe que não vai ser, mas aí não custa nada nós ensinarmos os nossos filhos no caminho do Evangelho, porque é uma coisa que o mundo lá fora seduz as nossas crianças. E o mundo não é feio, o pecado não é feio, o pecado não é ruim, o pecado é algo saboroso, mas porém as suas consequências, elas são catastróficas. O pecado sempre vai nos levar a ser seduzido pelo aquilo que nós entendemos que é bom. A carne, ela vai militar. O apóstolo Paulo vai dizer que a nossa carne, ela sempre vai militar a carne contra o espírito. E ele vai mais longe dizendo que quando a carne está forte, o espírito está fraco. É uma luta cotidiana. Isso pode ser do mais jovem ao mais ancião da casa do Senhor. Essa luta é para todos. Ela não procura, ela não privilegia mais uma classe do que outra. Mas é bem verdade que os nossos jovens, eles se tornam uma presa mais fácil. Por quê? Porque os nossos jovens, eles estão buscando experiências agora. E nós que temos experiência na casa do Senhor, temos que passar para os nossos filhos, para os nossos irmãos, a experiência. Como é bom servir a Deus. Qual é a alegria de você estar diante da presença de Deus? De você amanhecer o dia e tirar um momento para Deus, dizer: Senhor, eu quero reservar esse momento e aqui para Ti, Senhor. Fala comigo, eu quero ter intimidade contigo. Vem ser meu amigo. Vem estar comigo nos meus momentos mais difíceis. Me auxilia, Senhor. E com certeza o Senhor Ele vai fazer isso na nossa vida. Tudo que Ele quer é que nós possamos trilhar pelo caminho da obediência. E Deus, Ele vai fazer coisas grandes na nossa vida, se nós entendermos assim, né? Então, não é fácil, mas não é algo impossível que nós podemos trilhar. E eu louvo a Deus pela vida de alguns irmãos que conseguem trazer os seus filhos para a igreja para adorar, que prestam atenção no culto. É maravilhoso. E Deus, se eu sou pecador, falho, eu fico feliz. Imagina o nosso Deus chegar a ver você aqui prestando um culto de adoração para o Senhor, um culto racional, né? Como o nosso diácono Antônio falou, um culto racional, um momento que eu tenho um momento com Deus, dizendo: Senhor, eu estou aqui nesta noite para Te adorar, reconhecendo que Tu mereces a minha adoração, que Tu mereces o meu louvor. Recebe o meu louvor, Senhor, que o meu louvor seja agradável em Teus ouvidos, que seja como incenso suave em Tuas narinas, que seja um perfeito louvor que sai do meu coração para o Teu coração, Senhor, e seja um adorador por excelência. Paulo foi um grande missionário. Eu arrisco dizer que depois da grande missão que Cristo Jesus teve, Paulo foi um apóstolo que mais aproximou do trabalho que Jesus fez. Não foi igual, ninguém é igual a Jesus, mas ele procurou dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, né? E ele pregava o Evangelho. A gente vai ver os conselhos que Paulo dava das cartas à igreja de Corinto, a Efésio, a igreja da Galáxia, aos romanos. Sempre Paulo se preocupando, é tanto que ele vai dizer numa das cartas: eu estou preso, mas a palavra não está. E aí ele mandava as cartas, e as cartas chegavam aonde precisava chegar. Louvado seja Deus. Então, que nós possamos entendermos qual é o seu maior patrimônio. É o dinheiro que você tem lá no banco? É importante isso também, mas o nosso maior patrimônio é a nossa família. Ela é o maior patrimônio que o ser humano pode ter. Os filhos, os netos, as noras, as sogras, né? O sogro, são o nosso maior patrimônio, mas principalmente a esposa, o esposo e os seus filhos. Depois vem o neto também, que
que aí a gente passa para outro patamar, que agora já sei como é já. Eu só ia falar, agora já sou vovô, já venho o segundo neto aí, e parece que é interessante, já basta a minha porteira como neto que os outros vêm tudo atrás. Louvado seja Deus. Mas eu estou feliz, irmão, porque a Bíblia vai me dizer que se nós formos fiéis ao Senhor, nós veremos os filhos dos nossos filhos. E aí eu não tenho vaidade nenhuma de dizer que eu estou ficando velho mesmo. Mas louvado seja Deus pela vida dos meus filhos, dos meus netos, e pela vida dos filhos dos meus irmãos que aqui estão nesta noite, que vieram junto conosco cultuar ao Senhor. Louvado seja Deus. Então, irmãos, essa é a mensagem que eu tinha para a igreja nesta noite, falando a respeito da família. A família é algo especial, é algo que Deus ama, é a família. E quando nós somos unidos, Deus ama mais ainda. Louvado seja Deus. E aqui, tem alguma coisa? Você quer conversar com a irmã? A gente vai encerrar, falta 10 minutos, eu já vou encerrar aqui. Vou dar só os anúncios aí, a minha esposa vai conversar com as irmãs do Centro de Oração. E antes de dar o almoço da semana, eu gostaria só de fazer um convite para os jovens, nossos jovens adolescentes, para a nossa irmã coordenadora que está na frente, participar da escola bíblica, porque a gente quer fazer uma turma. A gente quer, não, a gente vai fazer em nome de Jesus uma turma dos adultos e dos jovens adolescentes, tá bom, irmão? Mas eu espero em nome de Jesus que os irmãos possam vir. É muito bom a escola bíblica. Por quê, irmãos? Porque a escola bíblica é um ensino teológico da palavra de Deus, e essa revista agora mesmo ela tem muito a ver com a nossa atualidade. Então eu convido os irmãos, não estou só convidando os irmãos que venham para a escola bíblica participar. Eu sei que os irmãos gostam de dormir até um pouquinho mais tarde, mas é bom vocês participarem da escola bíblica. Isso vai somar muito no ministério de vocês. O conhecimento é algo extraordinário. Amém, irmãos? E aos irmãos que quiserem vir também consagrar no domingo, porque é Santa Ceia à noite, pode vir para a escola bíblica, mas também a gente vai ter aquele momento de consagração, onde nós estaremos, depois do culto da escola bíblica, estaremos entregando o nosso propósito diante de Deus, né? E eu gostaria de convidar o diácono Antônio, que a gente vai estar apresentando para a igreja ele como o nosso coordenador da escola bíblica. Nós já conversamos com ele e fique de pé agora. Fique de pé, nós já vamos encerrar também. Nosso irmão Antônio, a gente conversou, a gente sabe o potencial dos nossos irmãos, né? E ele tem uma experiência muito grande. Hoje deu um show na aula da glória de Deus da escola bíblica. A gente temos outros professores também. Tem o Diácono Mário Aldo, que também é professor da escola bíblica. E quando ele não tem, eu sou o Severino, que é do galho também. Procuro trilhar por esse caminho. Então eu conversei com o Diácono Antônio já umas 2 semanas atrás, que ele será o nosso coordenador da escola bíblica, e será também a pessoa que vai estar como secretário de missões da congregação, onde nós faremos um trabalho que ele vai me dizer a data, e a gente vai estar fazendo culto de missões aos sábados, com o objetivo de arrecadar para a obra missionária. Nosso pastor foi colocado numa reunião ministerial, que o pastor quer sustentar um missionário no campo de Santa Bárbara. Como é que vai funcionar? Esse missionário ele vai para um determinado lugar, ele vai ficar 90 dias fazendo a obra, e ele vai ser custeado pela obra, pela Secretaria de Missões do campo todo, não é só da nossa congregação. E aí, durante 90 dias, o pastor quer que ele entregue com 10 crentes. Aí lá o pastor vai tomar conta do trabalho, e ele vai para outra comunidade por mais 90 dias e mais 10 crentes. Esse é o projeto do nosso pastor. E aí eu conversando com o Diácono Antônio, que ele falou que poderia escolher qualquer um dos cultos para tirar a oferta para a Secretaria de Missões. E aí ele me deu a ideia, eu gostei muito da ideia de fazer um culto num sábado de missões, onde a gente convida as outras congregações, e a oferta que for arrecadada vai ser repassada para a Secretaria de Missões para abençoar esse missionário que vai estar no nosso campo. Ele vai começar aqui no campo de Santa Bárbara. Esses 90 dias ele vai ficar numa comunidade que eu acredito que o pastor junto com o ministério vão dizer vai ser tal comunidade, e ele vai para lá. E durante 90 dias ele vai fazer esse trabalho, e apresentar para o pastor com 10 aulas sobre o projeto do nosso pastor.
Eu fiquei feliz, vejo só o fato dele se preocupar com a obra missionária é algo extraordinário. Então a nossa congregação terá o nosso irmão que vai ficar na frente, Deus vai, com certeza, vai mostrar para ele pessoas que vão que obra missionária a gente não consegue fazer sozinho. A igreja tem que caminhar junto, né? O dirigente caminhando junto com o secretário de missões da igreja, e a igreja caminhando junto, Deus vai abençoar grandemente, amém? Aí eu pergunto para a igreja concorda que nós irmãos sejam nossos coordenador da escola bíblica e secretário de missões? Amém. Amém. Então, o que é ligado na terra será ligado no céu. O irmão vai ficar aqui na frente, a gente vai estar orando pelo irmão. Você vai estender a sua mão aqui para o irmão, e logo em seguida a gente já vai estar encerrando. Senhor meu Deus e Pai que está no céu, está o teu filho aqui, Pai, que diante da tua igreja, a tua igreja concordou, e a tua palavra diz que aquilo que for concordado com duas ou mais pessoas, nós ligarmos aqui na terra, será ligado nos céus. Então, Deus, a partir de agora, o diácono José Antônio será, meu Deus, o nosso coordenador da escola bíblica dominical da congregação Monte Sinai, como também será o secretário de missões local, Senhor, aonde nós iremos nos ombrear junto com o teu filho, meu Deus, para que o teu nome seja glorificado. Então, Deus, abençoa o teu servo, meu Deus, dá sabedoria para trabalhar nessa nova empreitada, sustentando ele, Senhor, dando graça, meu Deus, abençoa a sua vida, o seu ministério, meu Deus, que seja um ministério próspero, meu Pai, nesta nova empreitada, em o nome do Senhor Jesus, Pai querido, abençoa o teu filho, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. São essas bênçãos que te pedimos sobre a vida do teu servo, Senhor, abençoa ele, dando graça em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe, meu irmão, nessa nova empreitada. Glória a Deus. Então, irmão, só para a gente encerrar aqui, eu vou dar um anúncio dessa semana. Quarta-feira, como eu conversei com os irmãos, os cultos de quarta-feira serão cultos dos departamentos da igreja. Já teve um culto de adolescentes e jovens. Quarta-feira agora será o culto do círculo de oração. Amém? E aí nós estaremos, não é só o círculo de oração, todos nós estaremos apoiando, mas será conduzido pelo círculo de oração. Na quarta-feira às 19 horas, tá, irmãos? Na quinta-feira às 16 horas, ensaio do círculo de oração. Amém? E sexta-feira às 7 da manhã, consagração também para o círculo de oração, né? Esse é o horário, né? Louvado seja Deus. E à noite o culto de ensinamento, às 19 horas também. Sábado às 7h30, consagração dos jovens e adolescentes. No domingo pela manhã, às 7h30, a EPD, a Escola Bíblica Dominical. Louvado já com a primeira escola com o nosso coordenador. Estaremos aqui apoiando também. E consagração com toda a igreja, porque à noite vai ser a Santa Ceia. Você está convidado também, você que não que não tomou essa decisão, que está vindo para os cultos, né? Você seja bem-vindo também ao nosso meio, não só para os cultos, para a escola bíblica, tá bom? E consagração com toda a igreja, e à noite às 19 horas será a Santa Ceia na nossa congregação. E amanhã temos um culto no Templo Central, é a primeira ceia também, porque ficou decidido que a primeira segunda-feira de cada mês será a ceia no Templo Central, e não terá mais um domingo lá. Domingo será no segundo domingo, mas em todas as congregações. Amém, irmãos? Então essa é a nossa programação, a gente vai deixar coladinho aqui do lado dos irmãos que queiram ver, a gente imprimiu para deixar aqui, tá? Logo que a gente vai também publicar no grupo lá, no grupo da congregação. Amém? Vamos ficar de pé. É mais alguma coisa? Uma crítica anunciar? Não, então vamos ficar de pé. Nosso diácono Antônio nos despede em oração. Glória a Deus, vamos orar ao Senhor, dizer para os irmãos, aqueles que não participaram da escola bíblica, que domingo vamos estar aqui a partir das 7 horas, 7h30, né? 7h30, começa 8 horas, vai começar 8 horas da manhã.